me contaram essa história de calorimetria, me fizeram brotar assim do além o quimacete e o quimolesa, sabe? Que é igual a M vezes C vezes delta T e o quimolesa. Mas isso é um erro, cara, é um erro. A própria UFSC já cometeu esse erro em vestibulares. Então olha só, vamos aprender direitinho. Tu olha, tem um corpinho lá no teu laboratório, tu quer entender como é que ele funciona termicamente falando, tu quer saber a relação entre calor que ele recebe e a temperatura que varia. Aí imagina, tu vai lá e joga uma certa quantidade de calor para esse corpo, usando uma máquina chamada calorímetro, uma máquina que mede calor. Tu joga 1000 calorias para esse corpo, tu mede a temperatura dele antes e depois e calcula quanto variou de temperatura, sei lá, 20 graus Celsius. Então tu mediu a temperatura, jogou no calorímetro o corpo, ele recebeu uma certa quantidade de calor e medisse a temperatura de novo. Percebesse que a temperatura variou 20 graus ao receber 1000 calorias. Fala, meu querido, tu vai lá agora e joga para o sujeito uma certa quantidade de calor de 2000 calorias. O que teu coração diz? Muito bem! Pô, o amigo deve lembrar vivamente da última aula de calorimetria para responder isso, né? Na verdade é porque Deus é matemático, né? Dobrou a quantidade de calor, dobrou a variação de temperatura. Se fosse 500 calorias, 10. Uma pessoa normal no laboratório verificando isso, acha que isso é que idiota isso. Mas não um gênio. Um gênio da ciência olhando isso, ele fala, oh, meu Deus, claro, como é que eu não pensei nisso antes? Vou criar uma grandeza física nova. Capacidade térmica. O que é a capacidade térmica deste corpo? É tu pegar a quantidade de calor que ele recebeu e dividir pela variação de temperatura que ele sofreu. Capacidade térmica deste corpo hipotético que eu acabei de criar. Quanto de calor ele recebeu? Experiência 1 ou experiência 2 eu vou usar? Tanto faz, obrigado. 1000 calorias, vou usar a experiência 1 dividido por 20 graus Celsius. Eu poderia ter feito 2000 dividido por 40, obviamente vai dar o mesmo resultado. 50 calorias por grau Celsius. O que significa dizer que este corpo tem 50 calorias por grau Celsius de capacidade térmica? Que a cada 50 calorias varia 1 grau a temperatura. E se eu jogar 100 calorias pro cara? Sobe 2. E se eu retirar 150 calorias? Diminui 3. Então eu vou jogar pro cara 6,25 calorias. Tá vendo? De cabeça já ficou ruim, né? É para isso que existe a fórmula, para poder jogar na fórmula quando o número for do mal e calcular sem estresse. Para números bonitinhos fica fácil de fazer de cabeça. O número encrespou, tu te agarra na fórmula, faz bonitinho na fórmula. Caramba, então o nome é justo capacidade térmica. Um cara que tem uma alta capacidade térmica, sei lá, 1000 calorias por grau Celsius, ele tem que receber 1000 calorias para variar 1 grau só. Quer dizer que ele tem grande capacidade de receber calor. Um cara que tem baixa capacidade térmica, recebe uma quantidade de calor, ele já varia um monte de temperatura. Quer dizer que daqui a pouco ele já vai mudar de estado físico, e aí mostra que ele não tem muita capacidade de receber energia térmica. Então o nome é justo, capacidade térmica. Quanto maior a capacidade térmica, mais capacidade de receber calor o cara vai ter. Legal. Olha, meu querido, durante muitos anos essa ideia foi suficiente para entender a natureza. O problema é o seguinte, ó. Imaginem vocês que esse sujeito que eu estudei originalmente tinha 100 gramas. Tinha 100 gramas aquele cara. E ele é feito do material X. Os cientistas perceberam que se eu pegasse um corpo de 10 gramas, um corpinho menor agora, um corpinho menor de 10 gramas, também feito do material X, os cientistas perceberam que tinha alguma relação entre esses dois corpos, pelo fato de eles serem feitos do mesmo material. Vou fazer experiência com esse cara. Joguei 200 calorias. Vamos ver qual é a temperatura que variou ali. Deixa eu pensar. Variou 40 graus Celsius.
Deixa eu ver se está certo. 2.000 ia variar 40. 2.000 ia variar 40. O cara tem 10 vezes menos massa. Então vai ter que variar 10 vezes mais. Está certo aí, né? Se também estiver errado, já vamos revelar já. Se fosse 400 calorias, 80, obrigado, 100 calorias, 20. Fizemos várias experiências no laboratório. Dá para calcular a capacidade térmica desse novo corpo. Era o corpo A e agora é o corpo B. Embora feitos do mesmo material, tem massas diferentes. Capacidade térmica do corpo B, 200 dividido por 40 calorias, graus Celsius. Capacidade térmica do corpo B, 50 calorias por grau Celsius. Os caras perceberam que sujeitos feitos do mesmo material, se um tinha 10 vezes menos massa que o outro, a capacidade térmica dava 10 vezes menor. Isso para uma pessoa normal parece óbvio. Óbvio, você tem capacidade térmica menor, você tem menos massa. Se eu vou fazer miojo lá para minha casa, eu boto um pouquinho de água e aí ferve rápido, mostrando que pouca água tem baixa capacidade térmica. Vou fazer macarronada para a família toda. Vou entupir a panela de água até o topo. Para ferver vai demorar muito mais. No mesma boca do fogão, mostrando que uma massa de água maior tem mais capacidade térmica. Sem problema nenhum. Mas quando o cara vai para o laboratório e percebe essa relação, é a oportunidade de criar uma nova grandeza física. No caso, calor específico. Calor específico, que a gente vai chamar de Czinho. Czão, capacidade. Palavra grande, o C é grande. Calor, palavra pequena, o C é pequeno. Czinho. Calor específico nada mais é que a capacidade térmica de um material dividido pela massa. Capacidade térmica de um corpo dividido pela massa desse corpo. Essa é a definição de calor específico. Me ajudem, por favor, a calcular o calor específico do corpo A e do corpo B, esses corpos hipotéticos que nós acabamos de usar em experiências virtuais. Capacidade térmica para o corpo A foi de 50 calorias por grau Celsius. Massa do corpo A, 100 gramas, fazendo a divisão 0,5 calorias por grama grau Celsius. Se eu fosse fazer esse cálculo para o corpo B, daria 5 calorias por grau Celsius dividido por 10 gramas, obtendo os mesmos 0,5 calorias por grama grau Celsius. Como pode dois corpos diferentes gerarem o mesmo calor específico? É só porque, na verdade, eles são feitos do mesmo material X. Resumindo, calor específico é uma característica de um material ou de uma substância. Enquanto capacidade térmica é uma característica de um corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Cada material, cada substância, o alumínio, o ouro, a bosta de vaca, tem um certo calor específico. Ô professor, a bosta de vaca é sacanagem, né? Pra que alguém precisaria saber o calor específico da bosta de vaca? É absolutamente fundamental, né, cara, saber o calor específico da bosta de vaca para fabricar tudo que precisa de bosta de vaca para ser fabricado. Tu vai aquecer a bosta de vaca, tem que saber quanto vai custar para aquecer a bosta de vaca. Aí tu faz um adubo, um esterco à base de cocô de vaca. Tu vai precisar saber quanto é que vai custar a saca daquele adubo. E como vai ter aquecimento na história, tem que botar na ponta do lápis. Então tu vê até o calor específico da bosta de vaca, é importante saber. E tem tabelado, professor? É claro que tem tabelado. Só que eu vou te falar que mais importante, não vou dizer que é mais importante, mas mais comum do que cobrar a ideia de capacidade térmica e de calor específico no vestibular, é o cara cobrar uma outra ideia oriunda dessas duas primeiras. Imaginem vocês que eu te dou a massa, o calor específico e a variação de temperatura que eu apliquei num certo corpo. Se eu te pergunto qual é a quantidade de calor que esse corpo vai receber, eu teria que usar as duas fórmulas para fazer esse cálculo. Para ficar mais prático, eu vou pegar a primeira fórmula, está dividindo, vai passar multiplicando,
Czão vezes ΔT. Vou pegar a segunda fórmula, está dividido, passa multiplicando, Czão é M vezes Czinho, e vou isolar numa e substituir na outra. Foi assim que surgiu a fórmula que é conhecida aí pelo Brasil afora como Qui-macete. Qui-macete, também chamado essa quantidade de calor, né? Quantidade de calor, que amanhã eu já vou chamar de calor, sensível. Esse calor é chamado sensível porque dá para sentir variações de temperatura. Não custa, né, falar o nome, né? Massa, calor específico, e ali variação de temperatura. Como eu havia te dito, a UFSC há 2 anos atrás pediu na questão discursiva, dava lá um gráfico da quantidade de calor versus temperatura e pedia para calcular o calor específico do corpo. Não acredita, cara? O calor específico do corpo. Os doutores da UFSC pediram para calcular o calor específico de um corpo. Só que corpo não possui calor específico, os materiais possuem calor específico. Então tu vê, mesmo um cara que é doutor em física, que é muito além do que eu sou, ele pode cometer erros na hora de ser muito automático na física, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Mesmo os melhores vestibulares podem trazer questões que te fazem pensar errado, que te ensinam errado, né? Que é bem perigoso. Então, tomar cuidado. Capacidade térmica tu pode calcular de qualquer corpo. Agora, o dia que você for calcular um calor específico, não é para um corpo específico, é para a substância do qual o corpo é feito. Só tem um detalhe, né? Se nós vamos para o laboratório e acompanhamos a temperatura dos corpos à medida que esses corpos recebem uma certa quantidade de calor, nós perceberíamos que em algumas situações a temperatura do corpo simplesmente para de subir. Então tu vê, ó, naquela temperatura ali T1, a temperatura ficou constante. O corpo continuou recebendo calor, ó. Tipo, era 100 calorias, agora já são 200 calorias. O corpo recebeu calor, mas a temperatura permaneceu constante. E ali de novo, ó, em T2, o cara continuou recebendo calor, mas a temperatura não mudou. O que mesmo que está acontecendo naqueles patamares? Mudança de estado físico. Sim, Deus, quando criou o universo, disse: quando as substâncias puras forem mudar de estado físico, a temperatura não variará. Deve estar em alguma parte da Bíblia que eu ainda não achei. Na verdade é o seguinte, ó, temperatura dos corpos permanecem constante durante a mudança de estado físico. E isso para substâncias puras. Se for uma mistura, né, pode ser eutética, eutrópica, aquela história toda. Sabe o que está acontecendo então? Está acontecendo que essa fórmula vira lixo durante a mudança de estado físico. Na mudança de estado físico, o Qui-macete dá zero, porque a variação de temperatura é zero, e Q igual a M vezes C vezes zero dá zero, e isso é um absurdo, porque não foi zero, ó. Mudou a quantidade de calor que ele estava recebendo. Aliás, né, ele recebeu calor, recebeu 100 calorias, e está me dizendo que foi zero. Ou seja, o Qui-macete virou lixo. O Qui-macete só pode ser utilizado quando a substância está mudando de temperatura. Quando a substância está mudando de temperatura, o Qui-macete funciona muito bem. Mas quando a substância não está mudando de temperatura, nós vamos ter que pensar diferente. Vamos ao laboratório investigar o que está acontecendo. Tem uma certa massa de substância, 20 gramas. E ela está numa certa temperatura. Eu boto esse objeto no calorímetro e descubro que aquelas mesmas 20 gramas foi para o estado líquido, mantendo a mesma temperatura. Temperatura inicial, X. Temperatura final, X. Variação de temperatura, 0.
Ou seja, a única coisa que mudou aqui quando esse cara recebeu calor foi o estado físico. E no calorímetro eu percebo lá no laboratório que foram 40 calorias para fazer isso acontecer. Não! E se fosse 10 gramas de material? Quantas calorias para mudar o estado físico? Obrigado, 20 calorias. Sim, Deus é matemática. Metade da massa, metade da quantidade de calor para mudar de estado físico. Olhando para isso, uma pessoa normal diria: que idiota. Mas um cientista que quer buscar a explicação do mundo, ele pensaria: olha, sim, é a oportunidade que eu tenho para criar uma nova grandeza física, chamado de calor específico latente. Eu botei específico em parênteses porque às vezes não aparece, mas é errado. O certo é chamar de calor específico latente. Vamos chamar de calor específico latente a razão entre a quantidade de calor que eu usei para a mudança do físico e a massa que mudou de estado físico. Nesse caso hipotético, não importa qual dos experimentos eu vou usar, 40 calorias dividido por 20 gramas dá um calor latente de fusão de 2 calorias por grama. 2 calorias por grama. São 2 aulas seguidas agora? Já. Aula faixa, obrigado. Estou mais calmo. 2 calorias por grama. O que significa dizer que o calor específico latente de fusão desse corpo aqui é 2 calorias por grama? Na verdade, só significa que para derreter 1 grama são necessárias 2 calorias, nada demais. Para ficar bonitinho, está dividindo, passa multiplicando a fórmula que a galera chama aí de quimolesa. Eu acho mais legal o quimolesa, o pessoal chama de quimole, mas eu não acho legal o quimole. Quimolesa eu acho mais divertido, certo? Mas é muito pessoal, isso pode ser inclusive fazer a tua própria mnemotécnica para jamais esquecer. Cuidado, hein? O nome desse cara aqui, ó, é quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente. Do que macete, quantidade de calor sensível. Sensível porque dá para sentir mudança de temperatura. Latente porque não dá para sentir. Tu bota a mão aqui, vai estar numa temperatura, tu bota a mão ali, vai estar na mesma temperatura. Tu não pode sentir essa mudança. Por isso que não é chamado de calor sensível. Cara, eu já vi a UFSC pedir, sabe o quê? Nessa área, uma questão bem tranquila assim, ó. Calcule a quantidade de calor para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Essa é uma questão bem bonitinha que a UFSC já mediu. Calcule a quantidade de calor para transformar 100 gramas de água de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Vou usar a título de exemplo essa primeira situação, para a gente revisar a aplicação do calor sensível e do calor latente. E depois vou trabalhar uma outra situação um pouquinho mais aprimorada, que é quando a gente mistura algo frio com algo quente e pede a temperatura de equilíbrio térmico.